Fala, cirurgião dentista! Hoje estou aqui mais uma vez com o quadro Tati Responde, onde eu vou estar respondendo perguntas e questionamentos feitos por vocês. Bom, no quadro passado eu falei que eu iria estar aqui todas as terças-feiras. Entretanto, por questões técnicas, nós alteramos esse dia para todas as quintas-feiras. Então marca aí na tua agenda, todas as quintas-feiras eu vou estar aqui respondendo a diversos questionamentos. Então vamos lá para o que interessa. Primeira pergunta é da doutora Alana Fará. Doutora Alana Fará pergunta: quanto tempo em média para se ter retorno do que se investiu? Essa é uma excelente pergunta, é um questionamento frequentemente feito, não só por cirurgiões dentistas, mas por todos aqueles empreendedores que têm um sonho e que têm um desejo de trabalhar para si mesmo, montar o seu próprio negócio. É totalmente natural que quando a gente quer abrir o nosso próprio negócio, a gente vá muito por instinto, porque o vizinho falou que aquele lugar era um lugar bom, ou porque nós gostamos daquela estrutura. Entretanto, a gente esquece de analisar diversos fatores que podem influenciar totalmente no investimento que você pretende ter. Então, para que eu possa responder essa pergunta, é importante que eu diga aqui uma série de fatores que podem influenciar nessa tua jornada empreendedora. O primeiro fator é quanto à estrutura do consultório. Quando você pensa em montar um consultório, você pensa em montar um consultório com uma estrutura alta, uma estrutura média ou uma estrutura baixa, né? Qual será o porte do teu consultório? Quanto maior a estrutura do teu consultório, maior o investimento que você terá que fazer. Ele vai requerer uma maior quantidade de investimentos. Para o quê? Para custear custo com reforma, custo com compras de equipamentos, compras de instrumental e a própria manutenção do consultório. Um outro item importante de ser analisado é o tipo de público que você deseja atingir. Qual será? Classe A? Classe B? Classe C, classe D, classe E, qual será o público? Cada público ele tem sua particularidade e ele vai exigir uma estrutura diferente de consultório. Como eu disse no item anterior, quanto maior a estrutura do teu consultório, maior será a quantidade de investimento que você precisará ter. Um terceiro item é a quantidade de investimento. Sim, ele vai depender daquelas outras variáveis que eu já falei, e quanto maior o investimento que você fizer, maior é a quantidade de tempo para se ter aquele retorno investido. Um quarto item seria quanto à taxa de retorno pretendida pelos sócios. Pensa comigo, quando você está pensando em abrir o seu próprio consultório, o seu próprio negócio, você está incorrendo num risco. O risco de talvez não ter aquele valor que você esperava. E por isso, deve ser analisado a taxa de investimento pretendida pelo sócio ou pelo dono do negócio. Então você está abrindo mão do teu presente, está sacrificando o teu presente para que possa ter um retorno no futuro. Então isso no mundo do empreendedorismo é o que a gente chama de custo de oportunidade. É o retorno que os sócios ou que o dono do empreendimento espera ter sobre o risco que ele incorreu com aquele investimento. Então, diante disso, diante de todos os fatores que eu mostrei aqui, a gente pode ver que não é tão simples responder essa pergunta e também não é tão simples abrir um negócio. A gente precisa ter em mente, a gente precisa ter um business plan, que é um plano de negócios que vai nos guiar nessa caminhada do empreendedorismo. A segunda pergunta foi da doutora Juliana Barbosa. Então, manda a pergunta. Para quem está iniciando atendimento em consultório, planos odontológicos trazem mais pacientes, mas também trazem retorno financeiro equivalentes? É uma excelente pergunta também. Eu recebo muito esse tipo de questionamento, inclusive conversando com amigos e com colegas de profissão. A gente conversa muito sobre isso. Quando a gente começa a profissão, a gente tem aquela grande esperança de que vamos aderir a maior quantidade de planos odontológicos e, como o tipo do trabalho que eu vou mostrar a ele, eu possa converter esse paciente para um procedimento particular. Infelizmente, a realidade é bem diferente. Na maioria das vezes, isso não acontece. O plano odontológico, ele tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que, se você está começando agora, você não tem uma boa agenda de pacientes, você ainda não tem uma experiência dentro do mercado odontológico, visto que nas faculdades a gente atende um número muito limitado de pacientes, é um paciente, às vezes 2 por turno, a gente não tem aquela agilidade de atendimento, então isso
pode ser um ponto positivo. Por quê? Porque ele vai te trazer uma boa quantidade de pacientes que vai girar o fluxo do teu consultório. Esses pacientes vão conhecer a tua estrutura, possivelmente vão estar fidelizados a você e você vai ter a oportunidade de mostrar o teu trabalho. Entretanto, a longo prazo, o atendimento apenas por plano odontológico pode não ser sustentável para o teu consultório. Por quê? Depende muito da quantidade de paciente que esse plano odontológico te traz e depende muito do ticket médio que esse paciente vai deixar. O ticket médio nada mais é do que aquele valor deixado por cada paciente pelo procedimento executado. Então é aquele valor que ele deixa ali, que cada paciente deixa no seu consultório por atendimento. Fora isso, quando você atende muita quantidade de pacientes, você corre o risco de lotar a sua agenda apenas de pacientes de plano e os pacientes particulares ficarem sem horário, que é justamente aqueles pacientes que vão trazer um maior retorno para o teu consultório. Então, a primeira sugestão que eu deixo aqui para você é: comece com o plano odontológico. Entretanto, no caminho empreendedor, no caminho do seu consultório, estude, analise e aplique estratégias que possam te trazer um maior retorno, que façam com que o teu consultório cresça e se expanda cada vez mais. Com isso, com estratégias bem montadas, você vai conseguir diminuir a quantidade de pacientes de plano atendidos para particulares. E a segunda sugestão que eu te dou é: você não precisa tirar todos os planos. Analise aqueles planos que te trazem um maior retorno e que te trazem um perfil de paciente que você quer continuar a atender no consultório odontológico. A terceira pergunta é da doutora Ana Teles. Doutora Ana Teles, pergunta aí. Estou pretendendo fazer um cartão de visita e quero colocar que faço odontologia estética. Pode? Doutora, essa é uma pergunta muito feita também, uma excelente pergunta, é um questionamento de diversos colegas de profissão. Existe um código de ética, que é o nosso código, é o código que rege a nossa profissão, que ele tem um artigo onde ele veda, ele fala de publicidade e propaganda, e ele veda que nós divulguemos especialidades da qual a gente não possa comprovar e que não seja reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, o caso da odontologia estética não trata-se de uma especialidade. Seria o caso da dentística ou da harmonização orofacial, que foi como eu entendi a essência da sua pergunta. Então, qual é a minha sugestão? É que você, quando for fazer o seu cartão de visita, coloque o nome que você deseja, o nome da sua clínica, o nome do seu consultório, o seu próprio nome. Embaixo do seu nome, você coloque a sua titulação de cirurgião dentista, o número do registro no conselho de onde a senhora trabalha e embaixo cite os tipos de procedimento que a senhora realiza. Assim, você vai estar cobertada, não vai correr o risco de ser convidada a prestar esclarecimentos, pode divulgar o seu trabalho de maneira mais tranquila e mais segura. Então é isso, eu espero ter esclarecido as perguntas que vocês me enviaram. Caso exista algum outro tipo de dúvida, que algo não tenha ficado tão claro, pode falar comigo, eu vou ter um imenso prazer de responder a vocês. E lembre-se sempre, todas as quintas-feiras eu vou estar aqui respondendo a novos questionamentos. Até o próximo vídeo.